Tecnologia e meio ambiente. Os limites do crescimento. O homem moderno se relaciona com o mundo através de recursos tecnológicos presentes no cotidiano. São as tecnologias que caracterizam a sociedade da informação. A modernidade se apresenta como um turbilhão que envolve o indivíduo pelo clamor desenvolvimentista e revolucionário da sociedade moderna. O conhecimento científico e tecnológico tem avançado muito e ocasionado mudanças significativas de ordem social, histórica, econômica e cultural. As transformações promovidas pelas tecnologias trouxeram tensões e uma crise de sustentabilidade que coloca a questão ambiental em destaque. A degradação ambiental vem se intensificando, o que nos leva a refletir sobre a enorme importância da implantação de programas ambientais voltados para conciliar o desenvolvimento socioeconômico e a preservação do meio ambiente. Sendo assim, é importantíssimo sensibilizar a população quanto à necessidade de preservação dos recursos naturais, de modo a reduzir as chances de seu esgotamento. Tão importante quanto sensibilizar a população é o alerta quanto aos prejuízos causados pelos padrões de consumo e de produção. Vivemos numa sociedade de risco, ou melhor dizendo, somos uma sociedade de risco. Vivemos diariamente sob o risco de enfrentar o novo, a instabilidade. Vivemos a possibilidade da aventura, do poder, da alegria, da autotransformação e da transformação das coisas que estão à nossa volta. Ao mesmo tempo, lidamos com a probabilidade da destruição de tudo o que se tem, tudo o que se sabe e tudo o que se é. Em outras palavras, essa sociedade de risco não é um processo intencional ou previsto, ou mesmo algo que se pode escolher ou rejeitar. Ela é resultado de um processo de modernização autônomo, cego e surdo para suas consequências. Persiste a falta de entendimento de que nosso planeta funciona como um sistema onde todos os elementos estão entrelaçados, são interdependentes, influenciam e são influenciados. Persiste também nossa capacidade de seguir criando máquinas transformadoras desse mesmo planeta, consumindo indiscriminadamente recursos naturais e devolvendo ao meio ambiente apenas os rejeitos. Em meio às consequências dessas práticas, aquecimento global, chuvas ácidas, destruição da camada de ozônio, etc., o homem vem procurando diminuir a margem de contradições que configuram o quadro planetário, procurando entender o conceito de desenvolvimento sustentável. A relação do homem com a natureza passa a ser o centro da discussão. Isso nos leva a uma outra reflexão importante. Qual o valor da modernidade e seu real benefício? Um pensador inglês chamado Burke já dizia que, se nada garante o resultado do progresso, os riscos não compensam, e o princípio da prudência deve reger o comportamento político. Realmente, é preciso muita prudência. Estudos mostram que as atividades humanas têm 90% de chance de serem o principal fator de aquecimento global desde o ano de 1950. Diante dos desafios da crise ecológica, a humanidade está repensando os determinantes estruturais da distribuição dos males trazidos pela sociedade de risco, ou seja, os efeitos sobre a natureza, transformada e recriada na perspectiva da mercantilização e apropriação privada dos bens, fruto do progresso material, domínio da técnica e da ciência, trazem a pobreza e a destruição ambiental em escala mundial. A crise ecológica reflete bem a falência de uma modernidade fundada num crescimento econômico sem limites. Estamos colhendo os frutos do desenvolvimento turbinado por fábricas e tecnologias sujas. Entretanto, a tecnologia não pode e não deve ser considerada a única responsável pela crise ambiental e pela insustentabilidade do nosso planeta. A tecnologia surgiu para facilitar as ações do homem e melhorar sua qualidade de vida, e não para alimentar o consumo exagerado, promover guerras e desigualdades sociais. Ela é apenas um instrumento a serviço do homem. É ele, ou melhor, somos nós, humanos, que decidimos o que fazer com essa tecnologia.
Sabemos que não é possível mudar o que já fizemos, mas podemos agir no sentido de evitar um final trágico e catastrófico. Uma outra sociedade poderá surgir desde que nós, humanos, enfrentemos os efeitos das alterações climáticas, mudando hábitos, comportamentos, revendo valores, práticas educacionais e, sobretudo, assumindo responsabilidades sociais e coletivas. Políticas públicas que estimulam o uso de transportes coletivos podem ajudar na diminuição da poluição do ar nos grandes centros urbanos. Tecnologias modernas como células de hidrogênio, carros híbridos japoneses e a flex-fuel da indústria automobilística brasileira são elementos promissores para um século menos poluente. Também o plantio das árvores visando neutralizar o carbono está mobilizando pessoas e empresas. Um exemplo disso já ocorre no estado da Bahia. Na época do carnaval, cada trio elétrico precisa plantar cerca de 100 árvores para neutralizar o carbono emitido durante a folia. Seguindo esse exemplo, também alguns hotéis, empresas aéreas, telefonia móvel e cervejarias fazem inventários para neutralizar suas emissões de gases. Outra possibilidade é a produção de energias limpas, os biocombustíveis derivados da biomassa. Várias nações já estão agindo no sentido de mudar o cenário caótico que se anuncia para as futuras gerações. Além do Brasil, também os Estados Unidos da América e a China estão investindo na construção de máquinas destinadas a retirar o dióxido de carbono da atmosfera terrestre. Mesmo com todas essas ações para conter as emissões de gases nocivos à natureza, sabemos que ainda há muito por fazer. Sendo o ambiente fundamental para a vida, vale destacar aqui os princípios fundamentais associados à sustentabilidade ambiental, para os quais se devem voltar as tecnologias disponíveis a serviço da humanidade. Primeiro princípio: a restrição do uso de energias não renováveis. Estas só devem ser usadas mediante o compromisso de criação proporcional de fontes de energia alternativa. Segundo princípio: o uso cuidadoso das energias renováveis. Nunca devem ser consumidas de forma a exceder a sua capacidade de regeneração. Terceiro princípio: a limitação de descarga de substâncias no meio ambiente. Essa descarga não deve ultrapassar a capacidade de assimilação do meio. Quarto princípio: os riscos e o perigo para a vida humana provocados pelo homem devem ser evitados. Ações isoladas ou mesmo atitudes que a princípio pareçam pequenas, funcionam, contribuem e servem de exemplo. Cada um de nós pode fazer a diferença com gestos simples, tais como apagar a luz, economizar água, usar transporte coletivo, promover a coleta seletiva do lixo e de outros materiais para reciclagem e também sugerir ações de cunho educacional ecologicamente corretas. Refletir sobre a complexidade ambiental é refletir sobre as práticas existentes e das múltiplas possibilidades de, ao pensar a realidade de modo complexo, defini-la como uma racionalidade em um espaço onde se articulam natureza, tecnologia e cultura. Refletir sobre a complexidade ambiental abre uma estimulante oportunidade para compreender a gestão de novos atores sociais que se mobilizam para a apropriação da natureza, para um processo educativo articulado e comprometido com a sustentabilidade e a participação, apoiado numa lógica que contempla o diálogo e a interdependência de diferentes áreas do saber. Uma discussão que leve ao questionamento de valores e premissas que norteiam as práticas sociais dominantes, implicando mudança na forma de pensar.